Oi, gente, então vim mostrar aqui pra vocês mais um caderno. Esse aqui é um caderno da Bia, do Pretelier, que ela fez pra mim. E eu usei desses dois lados, não sei se vocês estão lembrados como que foi. Eu resolvi separar o que era meu mesmo e o que era do caderno narrativa. E aí, como a capa é bem parecida, né, dos dois lados, apesar de ter o elásticozinho aqui, eu resolvi fazer, né, então tem uma parte que fica de cabeça pra baixo, vocês vão ver. Comecei me desenhando de cabeça pra baixo, enfim. E aí, como sempre que eu faço, que eu gosto de mostrar pra vocês, eu coloquei quais que são os símbolos que eu utilizo. Fiz aquele grid, marquei inclusive qual que é o espaçamento, que é meio centímetro desse caderno. Fiz aquela minha afirmação desde maio de 2018. O índex, eu não tenho certeza se eu já fiz todas as páginas. Quase todas. Então, acabou que eu gastei 2 espaços aqui e só usei um deles. Depois nos cadernos depois desse, eu comecei a deixar uma página só, porque eu gosto de aproveitar o espaço, né? Então, eu preciso vir e a gente já identifica isso, né, gente? Que ao longo do caderno, eu vou atualizando esse índex, mas na hora que ele tá para acabar, não sei se eu já tô na questão de mudar para o outro caderno, eu acabo não atualizando. E aí, quase sempre eu falo com vocês que eu vou acabar de gravar e vou atualizar. Vou ver se eu faço isso hoje. Assim que eu acabar de gravar esse caderno, esse folhear, eu passo então essas páginas, né, que estão acabando aqui e posto lá no Pinterest. Vamos ver se eu consigo. Então, essa coleção, assim que possível, as informações que foram migradas eu deixei aqui, aguardando o que aconteceu, eu já fui marcando. Contextos, a gente tem até um vídeo sobre isso. Coleções não migradas que eu não posso deixar de atualizar. Serviu duas coisas, serviu, né, pra função. Visão de fevereiro, apesar de que eu uso o planner também, né? Então aqui era questão, de novo, questão de planejamento que eu uso no meu caderno. E o registro mesmo que aconteceu para funcionar tipo ai, gente, como um index mesmo, né, dos registros diários, daí eu faço isso lá no meu planner. A visão da semana, que eu ainda listava tudo que eu precisava fazer, e de novo a visão diária, tem alguns rabiscos, e eu ia anotando, né, e livre. Já falei com vocês que eu não fico pensando muito em deixar espaços, apesar de que agora no caderno atual, né, às vezes eu tenho optado por usar uma coluna para cada um dos dias da semana, mas aqui eu fui usando à medida que eu fui sentindo necessidade. Livros do clube, então comecei, né, a anotar isso, e depois eu percebi que eu poderia aproveitar para colocar o meu planejamento do que eu estudaria que dia da semana. E aí depois eu migrei essa informação lá pro planner, pro caderno de estudos, que eu já falei com vocês. Organização de cômodos, eu tentei começar a fazer uma listagem de que dia da semana eu deixaria o quê, mas acabou que eu não segui, né, gente? É isso. A live com a Irene sobre categorização, então eu começo aqui e continuo aqui. Fim da UFJF que eu queria voltar a fazer. Informações sobre o meu iPad. Uma visão de futuro, de março a junho. E aí depois, vamos ver. Isso aqui eu fiz. Isso aqui eu fiz. Isso aqui eu não fiz. Fiz também, ainda não fiz, eu até já desisti, eu acho. E aí, essa informação que eu não preciso mais. Então, esses eram os 4 meses próximos. E essa aqui eram os outros 6 meses que não tinha muita informação, então ele serviu para a função dele. De novo, a visão semanal, então vocês veem que eu faço a visão semanal e aí eu vou escrevendo, né, gente, no registro diário, medida que for, e assim que acaba aquela semana que eu preciso listar novamente, eu venho cá e faço. Agora, no caderno atual, eu já vou deixando o espaço da semana delimitado daquele mês para deixar tudo conectado, mas aqui eu ia fazendo à medida que eu tinha necessidade mesmo. Fui fazendo algumas informações sobre o livro, como ler livros, que eu parei de ler, inclusive eu preciso voltar, por isso que eu fiz naquela coleção lá dos livros da vez. À medida que eu ia tendo ideias
Eu fui anotando aqui, não foi muito pra frente esse negócio de anotar ideia, gente, mas é importante tirar da minha cabeça e me deixa satisfeita. Algumas informações sobre o curso de leituras em dia, da Fernanda. Aqui o planejamento de março, até escrevi planejamento. Esse ficou tão bonitinho, né, gente? Ficou tão minimalista. Então, tarefas que eu precisava fazer naquele mês, quais foram os cadernos que eu usei. Eu tenho que voltar a fazer isso, porque fica muito mais fácil eu mostrar pra vocês. Inclusive, eu sempre fazia, né? Ao final de cada mês, eu mostrava quais cadernos que eu usei, né? Quantos cadernos e quais páginas dos cadernos. E eu parei de fazer. Se vocês gostarem, vocês me falem que eu posso voltar a fazer, tá? E aí aqui eu já fiz a visão mensal e já deixei então esse espaço para semana, que eu senti que estava ficando muito diluído. Então deixei uma página para cada uma e continuei escrevendo como listas. Quando sobrava espaço eu vinha aqui e colocava de outra forma, mas eu vi que eu não tava aproveitando bem esse espaço, então eu ainda estava me encontrando na diagramação, que vocês agora já sabem como é. Continuei aqui, né, então a visão diária, então tá vendo? Às vezes o bom de não ocupar muito espaço é que às vezes a gente precisa de muito, às vezes a gente precisa de pouco, e quando a gente vai escrevendo no dia a dia, que vai passando, é mais fácil de aproveitar e não deixar tantos espaços em branco, né, se você gosta. Apesar de que aqui, ó, eu deixei espaço pra fazer essa compilação do caderno narrativo, usei um só e não usei o outro, mas é isso. Às vezes eu colo um adesivo, faço alguma coisa lá depois. Mais informações sobre a aula da Fê, e aí, né, sobre anotações para aprendiz, o mapa, e aí depois eu identifiquei que tinha várias coisas que me ajudariam para a prática do caderno narrativo e tal, e daí eu escrevi naquele meu caderno de concurso, naquele meu caderno de desenho. E o que não me ajudava tanto, digamos assim, aí eu mantive nesse caderno, que era a leitura da vez. Lugares para ficar mais conectada, vira e mexe eu faço essa lista aqui, tá tudo bem. A live que eu fiz com a Malu, e aí à medida que a gente foi falando eu fui anotando. Vira e mexe eu faço essa coleção de despejo, quando eu preciso tirar muitas coisas da minha cabeça, visões de futuro, quem sabe, né, gente? E é legal voltar e ver que muita coisa ainda continua sendo legal, né? Continua sendo vontades que eu quero realizar. Esse aqui eu fiz tudo feito, esses despejos aqui. Aqui são informações que eu já falei com vocês que eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp, não sei se todo mundo tem. E aí era dicas, coisas que eu não queria esquecer. E aí eu fiz nessa coleção aqui. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês lá no Instagram, vou ver se eu consigo dar uma olhadinha, mas foi bem legal. Então várias ideias desconexas que tava lá naquele grupo eu coloquei pra cá. E eu também, às vezes, eu quero colocar entradas, eu não tô com o caderno na mão, né? Então eu registro lá e depois, uma vez por dia, pelo menos, eu pego essas coisas que mandei pra mim mesma e vou trazendo aqui pro caderno. Metas pra 2022, os cursos que eu fui fazendo da doméstica ao longo dos meses. Eu não acabei de fazer essa coleção, mas é muito legal. Quem sabe eu volto aqui, vou ver se eu marco ela de alguma forma pra eu voltar, que essa aqui é bem legal. Tomara que não saia. Essas duas, né? Essas são bem legais de voltar. Vou deixar assim, pra voltar daqui a pouco. Pendências do YouTube, conversas que eu precisava fazer. Dá pra ver, então, que são várias coisas, né? Aqui uma conversa com a Tamires, do Mostre-me Seu Caderno. E aí ideias, como que ela usa, como que ela faz, que eu achei legal. Trazer de inspiração. Uma reunião que a gente teve lá na escolinha da minha filha. E aí eu faço essa abelhinha pra relacionar com a escola dela. Então sempre que eu faço abelhinha eu sei que é a escola dela, né? Então usar essa legendinha. Aqui, olha, eu coloquei uma visão semanal que não foi muito pra frente. Foi legal, mas eu vi que não funciona. E fui fazendo esses registros diários. E que eu optei por fazer um dia por coluna. E aí foi legal, apesar que, né, alguns dias sobraram espaço. Conversa com a Ana Paula sobre o LinkedIn, mais registros diários.
uma coleção que eu sugeri pro pessoal lá não sei se é do Caderno e Caneta ou do Rabisco e Caneta, mas um dos meus cursos. Mais uma visão semanal. Então aqui eu já não estava escrevendo, não estava fazendo tantas coleções, e aí eu já percebi isso. No começo do caderno eu faço muitas coleções, não desconexas, mas várias aberturas novas, e à medida que a gente vai usando o caderno, eu só vou atualizando essas coleções anteriores, né? Então fica bem mais fácil para manter organizado, né, esses dias de semana. Aqui é abril, continuação daquela conversa com a Tamires. Então, na verdade, aquilo foi a nossa primeira conversa quando a gente se preparou para a live. E aqui, sim, foram as percepções que eu fui tendo da live. E aqui tá de cabeça para baixo porque começa a parte do caderno narrativa. Deixa eu mostrar para vocês. Então, viro aqui de cabeça para baixo. Eu lembro que a Suzy gostou muito. Isso aqui é do Scriberia, é um dos cursos que eu fiz lá no Adoméstico, sobre facilitação gráfica, que é muito legal, que ele fala pra gente desenhar como um egípcio. Então essa ideia de a gente não ficar inventando muita ideia de sombra, de luz, de volume, a gente simplesmente desenhar da forma mais simples possível. Então fiz aqui uma outra carinha, com cabelinho coloridinho, um index dessa parte específica, e aí deu pra ver que são propostas diferentes, né? Ali tinha um pouco mais de cor, aqui tá um pouco mais de preto por enquanto. Então, registros anteriores, coisas legais pra eu não esquecer, ideias pro Instagram, ideias pro YouTube. Gente, eu preciso voltar a fazer isso, é muito legal. Pro Pinterest, pro Telegram, inclusive agora eu tenho até um caderninho separado. Produtos, investimentos, retornos, ideias pro site, pro blog, público, do curso e qual que é a profissão delas, newsletter, podcast, iCloud, curso Rabiscando, quando eu tava tendo as primeiras ideias. Acho que eu inclusive compartilhei isso aqui com vocês, é muito legal, gente, esse negócio. Apoia-se, que eu ainda não peguei pra fazer, quem sabe, né, eu faço um recorrente aqui do Clubinho de Leituras, curso da Hotmart, então o passo a passo, o que precisava fazer. Aqui eu comecei a escrever o que eu postava no Instagram e no YouTube. Eu parei de fazer isso porque agora a gente tá fazendo online pelo Notion, eu tô tendo ajuda. Mas antes eu fazia aqui tudo, eu listava, né, pelos meses, e depois eu atualizava lá num planner analógico. Sugestões de parcerias, páginas de curso que eu preciso implementar, que eu não implementei ainda, páginas de portfólio, pendências do Apoia-se, mais cursos, sugestões do Rabiscando 2022 e tarefas, sugestões de tarefas para o próprio curso. É isso, eu acho que depois eu vou até tirar uma foto dessas páginas aqui específicas do caderno narrativa, mas é muito legal eles estarem separados, assim, dos meus registros diários, apesar que foi muito chato ter que ficar virando o caderno de cabeça para baixo para conseguir anotar. Como ele é costurado, né, mas ele não tem aquela lombada, eu optei por escrever aqui quais foram os meses, né, que durou 2 meses só, fevereiro, março de 2022. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse foliar, que tenha dado inspiração. Eu usei, né, eu já tava ficando bem minimalista, foi no começo desse ano. Eu acho que é o caderno antes desse que eu tô usando agora. Às vezes eu falo que é 2022-2, às vezes eu falo que é 2022-1, mas a ideia é que ele é a partir de março, e janeiro eu deixei na continuação do caderno de 2021, que tinha muito espaço, e deu o mês de janeiro todo lá. Então, se a gente for pensar, o caderno que começa os meses mesmo só de 2022 seria esse aqui. E aí depois, quando eu finalizar, à medida que eu for finalizando, eu vou continuar compartilhando aqui com vocês esses foliares.